nosso país. Diante desse quadro, eu queria passar a palavra para o professor Walter Pomar, agradecer a atenção que ele está nos dando, desse privilégio da gente receber ele na sua agenda, para compartilhar conosco a sua análise de conjuntura e abrir algumas luzes para que a gente encontre alternativa para sair dessa situação de descredibilidade, não só da pandemia, mas das nossas instituições, do que a gente está passando. E, posteriormente, a doutora Sandra Helena. Professor Walter, muito obrigado. Em nome do MOVAS, quero agradecer a sua participação e da professora Helena e abrir aqui seus 20 minutos para que a gente tenha um pouco de clareza do que está acontecendo nos nossos dias de hoje em nosso país. Professor Walter Pomar, por favor. Tá bem. Bom, boa tarde a quem estiver acompanhando aqui essa live. Boa tarde a quem está conosco aqui na sala, em particular ao Helder, ao Ulisses, à Sandra. Como já foi dito, eu sou professor na Universidade Federal do ABC, sou professor na área de Relações Internacionais, sou membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu vou, então, usar esses 20 minutos iniciais para falar como eu estou enxergando a conjuntura nacional, né? Evidente que tem um impacto muito grande nessa conjuntura da situação mundial, em particular do que está acontecendo nos Estados Unidos e no conflito dos Estados Unidos com a China. Mas eu vou deixar isso de lado para fins de me concentrar aqui na conjuntura local, né, na conjuntura do nosso país, né? Olhando o que aconteceu nesses últimos dias e olhando o que vem acontecendo nos últimos meses e anos, eu diria que a principal característica da situação que o país vive é a de crise. Nós temos uma crise sanitária que se expressa nesses 260 mil mortos, pelo menos, porque o número é subestimado. Crise social que se expressa num total de quase 40 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas não encontram emprego. Crise econômica, que se expressa numa queda continuada do nosso produto interno bruto, num quadro de recessão, de desindustrialização acelerada, e crise política, que ganhou um novo contorno com a decisão do ministro Fachin de, na prática, devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Mas que já antes disso, essa crise vinha se agravando, com vários episódios envolvendo as quadrilhas que deram o golpe no país em 2016 e que vem se engalfinhando, né? Então nós temos um quadro de crise sanitária, crise social, crise econômica, crise política, né? E tudo isso gerando uma instabilidade política muito grande. É isso que explica que nós temos tido 2 exabruptos nas últimas semanas que geraram brutais confusões. O exabrupto do Daniel Silveira, aquele facínora, e o exabrupto do ministro Fachin, que 5 anos depois descobriu que a Constituição manda outra coisa. Assim como ele, 3 anos depois, descobriu que sofreu uma pressão indevida do general Vilas Boas. O fato de indivíduos, por decisões monocráticas, provocarem tanta confusão, tanta reviravolta, é um sintoma de uma crise política imensa, de uma instabilidade imensa. E essa é a segunda grande característica desse período que a gente está vivendo, uma instabilidade muito grande. Nós não estamos num período normal, não são crises normais, não é um quadro normal, é um quadro de instabilidade, portanto, de mudanças abruptas, de alterações aceleradas na conjuntura política, para um lado ou para o outro, né? E, portanto, terceiro traço que eu queria acentuar é a acumulação crescente de material explosivo. Dizendo, a gente está acumulando na sociedade brasileira, por conta da insatisfação social, da piora das condições de vida, do medo crescente, medo que inclui o armamento de setores ricos da população brasileira, armamento em grande escala. Há um ambiente muito explosivo, que pode ou não resultar num
ponto de virada, para usar a expressão que um general utilizou nas últimas 48 horas para se referir à decisão do ministro Fachin e, portanto, a restituição dos direitos do presidente Lula, né? Então, nós estamos numa conjuntura bastante volátil, bastante complexa, bastante difícil, né? Na qual vocês me pedem para ajudar aqui na discussão com esse foco sobre o que está acontecendo nos serviços públicos, né? Em particular, né, para os servidores públicos, para os trabalhadores, enfim, essa situação toda que nos acomete, né? Bom, feita essa introdução, eu queria me dedicar a 2 ou 3 assuntos que têm relação direta com o que foi comentado, né? O primeiro assunto que eu queria aprofundar mais é essa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, na prática ele devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Essa decisão individual do Fachin é um dos efeitos colaterais de um conflito profundo que existe entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, entre alguns desses integrantes e a Operação Lava Jato de Curitiba, entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, né? É sintoma de uma crise institucional muito profunda, né? Em que, para salvar uma peça, o Moro, ele teve que devolver ao centro do tabuleiro outra peça, o Lula. Bom, quem melhor definiu esse tipo de situação é o saudoso Aparício Torelli, o Barão de Tararé, né? É uma situação em que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Por óbvio, a decisão do Fachin já produziu desdobramentos vários. O julgamento da suspeição do Moro, que foi interrompido no dia 9 de março, ontem, pelo pedido de vistas do ministro Nunes Marques, gerou reações de diversas forças políticas e sociais, a Globo, o Clube Militar, a cúpula do Partido Socialista Brasileiro, a cúpula do PCdoB, a base social petista e lulista do país inteiro, o empresariado, o chamado mercado, as reações se acumularam, né? E o próprio pronunciamento do ex-presidente Lula no dia de hoje, que foi muito enfático em dizer que ele continuará perseguindo a justiça, ou seja, ele quer punição para a quadrilha que veio cometendo crimes continuados contra o país nos últimos anos, mas principalmente ele quer solução dos problemas do povo brasileiro. Porque a verdade é, repito, 260 mil pessoas morreram e a maioria não precisava ter morrido. 40 milhões de pessoas à busca de emprego, gostariam de estar trabalhando e não estão. O país ladeira abaixo. Isso tudo é efeito de um processo que vem desde 2016. A grande dúvida que se coloca do ponto de vista político é se a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula vai contribuir no imediato, agora, março de 2021, para melhorar a situação política do país em favor do povo, o que significa ampliar a vacinação, garantir ajuda emergencial, garantir proteção e isolamento social e ajudar a interromper o governo Bolsonaro, porque essa é a síntese dos nossos problemas, né? Claro que o Bolsonaro indivíduo é uma peça, mas ele, ao mesmo tempo, é o epicentro de uma operação que começou há alguns anos e que tem produzido efeitos catastróficos sobre a vida nacional, com impacto sobre o Estado brasileiro, sobre o povo brasileiro, sobre as relações internacionais do país, né? Segunda questão que eu queria colocar é especificamente sobre o tema da pandemia. Quer dizer, a situação já estava grave e vem se acelerando. Nós tivemos em 11 meses 200 mil mortos e em 3 meses mais de 50 mil mortos. Ou seja, nós estamos caminhando para chegar no final desse ano com 500 mil de pessoas oficialmente falecidas por conta do Covid-19. Isso é uma catástrofe. É uma quantidade de mortos produto de uma guerra. E isso não ocorre apenas por incompetência, não ocorre apenas por negacionismo. Nós temos diante de nós um governo propositalmente genocida. E esse genocídio não é
universal e democrático. Ele atinge mais os trabalhadores, as mulheres, os negros e negras, os moradores da periferia, os pobres do país. É um genocídio de classe. E, diante de um governo que comete esse tipo de ato, não cabe ao povo brasileiro assistir passivo. Esse governo precisa ser derrubado e interrompido, sob pena de nós chegarmos em 2022 em condições muito piores do que as atuais, né? Não espero, portanto, que haja nenhuma solução positiva e muito menos rápida da parte do governo Bolsonaro para enfrentar a situação da pandemia. Você tem atraso na vacinação, você tem ausência de condições para o isolamento social, você tem o surgimento de novas cepas, que não é um produto puro da natureza. Quer dizer, se tivesse havido vacinação e isolamento, essas novas cepas mais agressivas do Covid não teriam surgido, ou teriam surgido de maneira muito menos letal. Resultado, alguma coisa precisa ser feita de imediato. Os prefeitos e os governadores, inclusive aqueles que apoiaram e apoiam Bolsonaro, estão divididos. Há aqueles que seguem na mesma linha que antes, há aqueles que continuam fazendo uma operação meia-boca, como é o caso do Dória em São Paulo, que diz que é contra as políticas do Bolsonaro, mas também aplica uma política muito recuada. E existem aqueles que têm já tomado medidas mais duras, lockdowns, para tentar impedir que a situação fique ainda pior. O quadro é necessário constituir, à parte e contra o governo federal, um comitê para o enfrentamento da pandemia. E é contra o governo federal, não é com o governo federal, porque é impossível, com este general da ativa, que está no Ministério da Saúde, executar uma política decente de combate à pandemia. E a isso se soma o fato de que as medidas que viabilizariam o isolamento social foram interrompidas ou nunca foram implementadas com a dimensão necessária. Então, os trabalhadores em geral, as pequenas e médias empresas, são colocadas diante de um dilema que é ou o vírus ou a fome. E muitos estão enfrentando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, há uma pressão que continua sendo feita, mas até o momento sem êxito, sobre o Congresso Nacional, para que ele adote medidas de proteção real. E o Congresso busca fazer isso respeitando as orientações desse governo. O que significa dizer, tirando dinheiro dos pobres para dar dinheiro aos pobres, tirando dinheiro da saúde, da educação, dos fundos públicos, para garantir uma ajuda emergencial pequena, limitada no tempo e limitada do ponto de vista da distribuição. Então, isso aponta para um cenário, já comentado antes, de tensão crescente no país. Conflito federativo, conflito de prefeitos e governadores, governos estaduais e governo federal, né? E esse conflito tem que prosseguir e se aprofundar até que o governo Bolsonaro seja interrompido. Eu quero enfatizar isso. Aceitar a continuidade desse governo, não fazer nada contra ele, é ser cúmplice de um assassinato em larga escala de dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Um terceiro elemento que eu quero chamar a atenção é que esse processo tem levado o governo Bolsonaro a conflitos internos também. Existem conflitos dentro da coalizão que deu o golpe de 2016, existem conflitos dentro da coalizão que apoiou a condenação à prisão e interdição do Lula em 2018, existem conflitos entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, e existem conflitos internos ao governo Bolsonaro. Entretanto, apesar desses conflitos, a linha mestre do governo continua sendo aquela defendida pelo ministro Guedes, que tem uma orientação ultraliberal e, se depender dele, o Estado brasileiro, os servidores públicos, as políticas públicas serão reduzidas a níveis de há 100 anos. Não passa pela cabeça desse cidadão e não passa pela cabeça do governo a ampliação e, pelo menos, o respeito àquilo que a Constituição de 88 determina. Pelo contrário,
Eles querem usar a pandemia para aprofundar a linha iniciada já no governo Temer com a emenda constitucional 95. Então, tem adotado, nesse debate sobre a PEC do auxílio emergencial, eles inseriram propostas de teto de gastos, gatilhos, com a finalidade, na verdade, de criar as condições para suspender aumentos salariais do funcionalismo, suspender concursos públicos e suspender o financiamento das atividades permanentes, criando uma situação de desassistência e de quebradeira geral dos serviços públicos e sociais do país. E tudo isso tendo como pano de fundo não uma economia pujante, que está crescendo e que, portanto, você tira com uma mão e dá com a outra, não. Desde 1996, o Brasil nunca teve uma queda tão grande no crescimento do PIB como teve ano passado, menos 4%. E, portanto, nós estamos vivendo uma situação que, na melhor das hipóteses, é uma estagnação declinante ou é um quadro de recessão indo para a depressão, né? Claro que tem setores da economia que vivem em outro mundo. É o caso do agronegócio. O agronegócio, ele vai muito bem, obrigado, porque o governo apoia esse setor como apoia o setor financeiro. Mas, isso, o povo brasileiro, a situação seja positiva, muito antes, pelo contrário. Por fim, eu queria salientar o fato, já que a gente está na semana do 8 de março, que esse quadro de degradação geral do país, ele não se abate por igual por toda a população brasileira. Ele afeta mais os que vivem do trabalho. E não afeta por igual os que vivem do trabalho. Afeta mais as mulheres e as crianças que são filhas da classe trabalhadora, os moradores das periferias, os negros e negras. Então, existe um setor da população brasileira que é a vítima da vítima da vítima da vítima. No caso concreto das mulheres, o desemprego cresceu mais entre as mulheres e, claro, mais entre as mulheres pobres. Cresceu também o trabalho doméstico e de cuidados com familiares, inclusive por conta das sequelas do Covid. E o fato de que existem algumas parcelas da classe trabalhadora que estão podendo fazer isolamento social, via de regra, não significa que para as mulheres desses setores da classe tenha havido uma mudança. Pelo contrário, cresceu o trabalho doméstico e sobrecarregou as mulheres. Sem falar no crescimento da violência doméstica e da dificuldade de denunciar essa violência, porque o agressor, em geral, alguém da família, certo? O marido ou outra pessoa da família está dentro de casa, está mais tempo dentro de casa. Então, o quadro é gravíssimo para a classe trabalhadora como um todo e ele é particularmente grave para as mulheres, né? Cresceu muito o tempo que as mulheres têm que dedicar para os chamados cuidados e trabalhos domésticos. Cresceu mais para as mulheres do que para os homens. E é por isso que, entre outros tantos motivos, o desemprego cresceu também entre as mulheres. Então, é uma coisa muito impressionante, a situação muito terrível, tá certo? Muito terrível, e é uma situação que exige um enfrentamento muito imediato, né? Eu insisto, para concluir, que nós não estamos numa situação que permita aos setores populares, aos trabalhadores, ao movimento sindical, ficar esperando 2022. Né? Tem uma frase famosa do Einstein que diz que, no longo prazo, estaremos todos mortos. Pois é, no nosso caso aqui no Brasil, se nós não fizermos nada, no curto prazo, uma parte da população brasileira estará morta por ação deliberada do governo. E não tem nenhum motivo que me convença a ser razoável que a gente deva ficar esperando para, num prazo de 1 ano e não sei quantos meses, tentar mudar essa situação. É preciso achar caminhos para mobilizar e derrubar esse governo Bolsonaro agora. É isso que eu queria dizer aqui para iniciar a discussão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ok, professor Walter Pomar. Queria passar agora para a professora